Imagine descobrir agora mesmo um dos maiores mistérios do nosso sistema solar. Como exatamente se formaram os magníficos anéis de Saturno. Antes de revelar essa história impressionante, já aproveita e se inscreve no canal, porque aqui você aprende ciência de um jeito simples, direto e fascinante. E eu prometo que as próximas curiosidades vão explodir sua mente nos primeiros segundos do vídeo. Agora sim, vamos começar. Os anéis de Saturno são tão icônicos que parecem ter sido colocados ali de propósito, mas na realidade, eles são o resultado de processos naturais extremamente violentos e antigos. Cientificamente, sabemos que eles são compostos majoritariamente por gelo, cerca de 99%, misturado com poeira e fragmentos rochosos. O mais intrigante é que, apesar da aparência majestosa, esses anéis são incrivelmente finos. Enquanto se estendem por centenas de milhares de quilômetros, sua espessura média é menor do que a altura de muitos prédios. E o que torna essa estrutura ainda mais fascinante é que os anéis não são sólidos, mas sim um gigantesco tráfego orbital de bilhões de partículas, todas orbitando Saturno em velocidades altíssimas. Cada pedacinho, desde grãos de poeira até blocos do tamanho de casas, se move de acordo com as leis da gravidade e das forças de maré do planeta. Esses movimentos constantes são o que cria os padrões visuais incríveis que vemos nas imagens das sondas espaciais. Quando entendemos isso, começamos a perceber que os anéis não são apenas belos. Eles são uma peça fundamental para compreender como planetas e sistemas inteiros podem nascer, evoluir e até desaparecer no cosmos. A hipótese mais amplamente aceita entre os cientistas é que os anéis de Saturno surgiram a partir da destruição de um corpo celestial que chegou perto demais do planeta. Esse corpo poderia ter sido uma lua gelada, um grande cometa ou até vários pequenos objetos que foram se acumulando ao longo do tempo. A chave para entender esse processo está no chamado limite de Roche, a distância mínima em que um objeto pode se aproximar de um planeta sem ser despedaçado pela força gravitacional. Quando um corpo passa desse limite, a gravidade do planeta vence a coesão do objeto e ele simplesmente se desmonta. Foi exatamente isso que provavelmente ocorreu com o precursor dos anéis de Saturno. Observações feitas pelas sondas Cassini e Voyager reforçam essa teoria. Elas mostraram que os anéis são compostos por partículas com composição muito parecida com a de luas geladas, indicando que realmente pode ter ocorrido uma ruptura desse tipo. Além disso, estudos sugerem que esses anéis são relativamente jovens em escala cósmica, talvez com apenas algumas centenas de milhões de anos, o que significa que eles não se formaram junto com o planeta, mas muito tempo depois. Esses dados mostram um cenário violento e ao mesmo tempo elegante. A destruição de um objeto celeste que acabou dando origem a uma das estruturas mais belas do sistema solar. Agora que entendemos como os anéis provavelmente surgiram, é hora de descobrir como eles continuam existindo. E isso é tão fascinante quanto sua origem. Os anéis de Saturno não são estáticos. Eles estão em constante movimento e transformação. Cada pedaço de gelo e rocha orbita o planeta em velocidades que podem ultrapassar 70 mil km/h. A posição, densidade e brilho das faixas que vemos resultam desse balé gravitacional contínuo. Um dos principais fatores que moldam os anéis são as chamadas luas pastoras. Essas pequenas luas orbitam muito próximas às bordas dos anéis e funcionam como verdadeiros guardiões gravitacionais. Elas mantêm as partículas no lugar, evitam que se dispersem e criam lacunas bem definidas dentro dos anéis, como a icônica divisão de Cassini. Sem essas luas, os anéis seriam muito mais caóticos e provavelmente já teriam se espalhado há milhões de anos. Outro fenômeno importante é a interação entre as partículas.
Elas colidem, se separam, se agrupam temporariamente e voltam a se afastar, criando regiões mais densas e áreas quase transparentes. Essas interações também explicam por que algumas partes dos anéis têm padrões ondulados ou estruturas em forma de hélice detectadas pela sonda Cassini. Além disso, a gravidade de Saturno e as perturbações de outras luas maiores fazem com que os anéis mudem lentamente ao longo do tempo. Eles não são eternos. Estão perdendo matéria gradualmente em direção ao planeta, um processo chamado de chuva de anéis. Se existe algo que os cientistas ainda debatem intensamente, é há quanto tempo os anéis de Saturno existem e por quanto tempo ainda existirão. Pesquisas recentes indicam que eles podem ser muito mais jovens do que se pensava inicialmente. Enquanto algumas teorias antigas sugeriam que os anéis poderiam ter bilhões de anos, estudos apoiados por dados da sonda Cassini mostram que eles provavelmente têm entre 100 e 200 milhões de anos. Em termos cósmicos, isso significa que surgiram recentemente, talvez na época em que os dinossauros ainda caminhavam pela Terra. A evidência mais forte dessa juventude é o nível de pureza dos anéis. Eles são compostos por gelo extremamente brilhante e limpo, algo que não seria esperado se existissem desde a formação do Sistema Solar. Com o tempo, partículas escuras, poeira e micrometeoritos deveriam ter escurecido esses anéis muito mais do que vemos hoje. Mas o que realmente surpreende é o futuro deles. Os cientistas descobriram que Saturno está engolindo lentamente seus próprios anéis em um fenômeno chamado chuva de anéis. As partículas, influenciadas por campos magnéticos e pela gravidade, são puxadas em direção ao planeta. Estimativas apontam que, em algumas dezenas de milhões de anos, os anéis podem desaparecer completamente. Isso significa que estamos vivendo em um período especial. Somos uma das poucas espécies na história do universo que consegue observar Saturno com seus anéis tão brilhantes e imponentes. Essa é uma lembrança poderosa de como até as estruturas mais grandiosas do cosmos são temporárias. Os anéis de Saturno, apesar de sua aparência delicada, carregam uma história marcada por violência cósmica, transformações contínuas e um destino inevitável. Eles nasceram da destruição de um corpo celeste, evoluíram através de interações gravitacionais complexas e hoje estão lentamente desaparecendo diante dos instrumentos das sondas espaciais. O que vemos no céu é um retrato temporário, um capítulo de uma história que ainda está sendo escrita pelo próprio universo. Essas estruturas magníficas não são apenas belas, são laboratórios naturais que nos ajudam a entender como se formam planetas, luas e sistemas inteiros. São uma prova viva de que o cosmos é dinâmico, mutável e cheio de processos que vão além do que conseguimos testemunhar em uma vida humana. E aqui vai um pensamento final. Se os anéis de Saturno estão desaparecendo com o tempo, isso significa que vivemos em uma era privilegiada. Uma era em que ainda podemos observar e estudar essa obra-prima cósmica antes que ela se apague. Agora, antes de encerrar, se você chegou até aqui, aproveita para deixar o like, se inscrever e compartilhar esse vídeo com alguém que ama ciência. Isso ajuda demais o canal a crescer e traz motivação para continuar produzindo conteúdos como este. Obrigado por acompanhar até o final e nos vemos no próximo mergulho pelo universo.